Boas, beleza? Bater mais um papo sobre autorreconhecimento, como que a gente se reconhece, quem que somos nós. O tema de hoje é sombra. Como que a gente reconhece a nossa sombra? A sombra é nossa ou é de algo, de alguém? Né? Como que ela traz os apetites, as vontades, como que ela nos direciona, o quanto que a gente pode direcionar ela. Esse é o papo de hoje. Quando a gente fala de sombra, muita gente quer ocultar as próprias sombras, porque acha feio, não é às vezes tão proclamável assim, tão divulgável, mas é nossa. E ela tá lá dentro do íntimo de cada um sabe qual é. Muita gente consegue falar sobre elas, outras pessoas querem ocultar mesmo, mas o importante é conviver com elas de uma forma bastante harmônica. Não pode deixar nem a sombra tomar conta de você e também não pode ignorar ela, porque a hora que você ignora, ela começa a se manifestar de uma forma um pouco mais sombria, um pouco mais enérgica, um pouco mais forte, porque é um pedaço de você que você está ignorando. Então não ignore suas sombras, né? E quando a gente fala desse tópico, muita gente vai falar que isso é o diabo que tá. Claro que os mais religiosos, fervorosos, que se seguram nas palavras, né, não no simbolismo, vão falar do diabo, que isso não sei o quê, que isso, aquilo lá. Cara, não. A sombra é nossa, cada um tem a sua, e ela se relaciona com a sombra dos outros. Ela tem um poder de agregação interessante, ela te traz vontades, ela te traz percepções, ela te dá alertas e ela, quando ignorada, quando a sombra é ignorada, ela pode te obscurecer, né? O crescimento da sombra é muito interessante de ser pensado e nada, para mim, é mais significativo que a música do Metallica lá, Fade to Black, que é uma música diferente deles, acho que talvez a primeira balada que eles fizeram, entrando com um violão acústico, né? Claro que é Metallica, então é uma música intensa, mas ela é lenta. E ela fala de uma pessoa que não se reconhece mais, né? Que as coisas estão escurecendo, né? Fade to black, tá esmaecendo, indo para o escuro. Aquela imagem da televisão quando ela vai apagando para acabar um filme, acabar uma cena, alguma coisa assim. Ela vai esmaecendo, vai indo para o escuro e esse é o fade to black. Quando eles lançaram essa música, eles precisaram ter um nível de coragem interessante, porque é uma música diferente para uma banda que é power metal, né? Tem gente que fala que é thrash metal, mas eles se intitulam como power metal. E, a, e, e eles bancaram a vontade de colocar essa música. E claro, eles tinham tido um acidente, perderam um integrante da banda um tempinho atrás, antes de compor e gravar essa música. Então eles estavam envoltos nessa sombra. Então, inspirados por essa sombra, eles fizeram Fade to Black. Escuta a música, aí veja a letra, é bem interessante, né? Então ali nessa música eles narram a história a circunstância de alguém que está perdendo os apetites, não tem mais gosto em nada, a pessoa não se reconhece mais, ela não está mais se achando, não está mais se entendendo, ela não tem mais energia para fazer as coisas. Tem uma frase que fala: eu não me reconheço mais em mim, eu não sou eu mais dentro de mim, porque está perdendo essas coisas. E este momento é o momento que a sombra está tomando conta. Por algum motivo de ignorar, não, eu não posso falar isso, não posso olhar aquilo, isso aqui não é tão interessante ou é feio. A hora que você vai inconscientizando essas coisas, essa sombra ela vai querer ir se mostrando, porque ela tem uma importante notícia para você, ela traz alguma coisa importante para a tua vida, para o teu crescimento, e que ignorar só vai fazer com que você vai perdendo aquele sentido, e a perda desse sentido, você percebe que você não está mais dentro de você mesmo, né? Inclusive na época
na verdade, até uns 5 anos atrás, essa música é de muito tempo, eu escutava ela quando eu estava na faculdade, saía da faculdade, ia para o estágio, ia ouvindo, saía do estágio, ia dar aula de física, matemática, e ouvindo, eram os discos que na época eu ouvia bastante. Década de 90, né? Começo da década de 90. Então, eu ouvi já gente falando que é uma música que promove o suicídio e que não pode ter essas coisas do incentivar a juventude a fazer esse tipo de coisa. Mas isso é uma puta de uma bobagem, né? Por quê? Quem fala uma coisa dessa é um tolo que não conhece o mínimo da vida. É a mesma pessoa que fala que videogame incentiva a violência, que música você pode influenciar de alguma forma. Não, cara, a música você gosta ou não gosta, ela te traz algum significado, mas a tua verdade, a pessoa que está bem esclarecida dentro dela, não vai ser incentivada por isso. Ah, mas tem gente que é. Cara, mas a raiz é outra. O problema é outro, não é a música, não é o videogame, né? Então, e nem vamos falar disso aqui agora. O importante é a gente falar sobre a sombra e não tratar da sombra desses tolos que às vezes são bem intencionados mesmo, mas que ficam vendo violência, promoção de violência em videogame, promoção de suicídio em música. Isso não, apesar da boa intenção, é bobagem, é tolice. E só para dar um contraponto a isso, de que essa música incentiva o suicídio, o Lars Ulrich falou que vários fãs, várias pessoas procuraram ele, mandaram carta, não sei o quê, falando, cara, que bom que eu ouvi essa música, que bom que eu escutei isso, porque a partir do momento que eu escutei, eu não me suicidei, eu estava querendo me suicidar, não me suicidei. Ele, Lars Ulrich, também conta que num show ele estava lá cantando, tocando essa música, e no meio da multidão ele vê uma menina chorando, parada, chorando, e fala, cara, a única coisa que eu queria era parar tudo e ir lá abraçar ela. Isso é interessante, por quê? Porque a partir do momento que você entende que aquela sombra é tua e não só sua, acontece para todo mundo, você começa a reconhecer essa sombra, ela começa a esvair também. A sombra começa a desfazer, porque ela tinha que te dar uma mensagem, e essa mensagem veio pela percepção dela mesma, pelo reconhecimento dela mesma. A hora que você entende isso, opa, abre uma janelinha, você começa a entender, aprender, as coisas começam a ficar mais claras e vai esclarecendo, né? Então, como que é possível alguém falar que a música foi feita para fomentar o suicídio, que pode promover o suicídio, só que os feedbacks recebidos são contrários. São pessoas que se libertaram, que se acharam. E o que a gente tira de experiência disso? Cara, reconheça a sua sombra, observe sua sombra. Se você está com uma sensação, uma angústia, uma depressão, reconheça ela, não queira ocultar. Vê o que ela tem para te ensinar, por que ela tá te falando aquilo. Cara, mas eu não tô conseguindo achar, tá pesada a coisa, eu não tô conseguindo achar o motivo, eu não tô conseguindo entender. Procura ajuda, camarada. Mas o primeiro ponto é reconhecer que essa sombra é tua, ela não é ruim, apesar da sensação que ela causa, apesar da angústia que a sensação, a percepção dela causa. Tá? E se ela está te gerando angústia, é porque você ainda não pegou a raiz dela, você não pegou o que ela realmente está tentando trazer de mensagem. Né? Procura ajuda sim, principalmente se você está sem gosto para nada, sem vontade, sem alma, não está animado para nada. É importante você fazer esse reconhecimento e procurar talvez ajuda. Ah, não preciso de ajuda, eu consigo, ela é pequena, eu estou conseguindo controlar, estou conseguindo fazer uns exercícios, conseguindo perceber, eu estou escrevendo, eu estou colocando na minha narrativa as coisas que eu quero para frente, com as percepções que a sombra me traz, e aí a coisa vai clareando. Ah, sensacional, esse é o caminho, né? É um caminho bom, mas tem gente que não consegue, busca ajuda para fazer isso, né?
Sempre que você reconhece ela, você transforma a sua sombra, não elimina a sombra. A sombra não é para ser eliminada. Ela é tua, ela te conecta, ela é parte sua, ela te traz uma força e percepções, como a gente já falou, importantes para a tua vida. É um radar muito forte, tá? E um exemplo que pode parecer bastante estúpido, mas é um exemplo retumbante, né? Tonitruante de como a sombra une as pessoas. Cara, você pega um grupo de pessoas íntegras, né? Bem intencionadas, você coloca elas juntas, alguém tem uma ideia tenebrosa, maluca, de, de fazer algo errado, e aquelas pessoas sozinhas elas não seriam capazes de fazer ou cometer uma ação errada. Mas é em grupo, o somatório das sombras, né, as sombras conectadas, elas conseguem fazer. Por que elas fazem aquilo? Primeiro, porque elas tentam esconder as sombras. Se elas fossem pessoas que reconhecessem as sombras e procurassem transformar a sombra em algo interno e fomentador de boas vontades, né? Aquela coisa que a gente sempre fala do bom, o belo e o verdadeiro, né? O belo sempre é a harmonia, aquilo que te traz harmonia. O bom é aquilo que te satisfaz, mas satisfaz para o bem. E o verdadeiro é a verdade que você consegue escolher aquilo que é verdade realmente para a tua vida, né? Então a sombra é um potencial, uma potência, uma capacidade sua, né, que te alerta, te direciona para fazer isso. É um grande radar quando bem utilizado, né? E tem uma outra frase da música que fala, cara, ninguém consegue me ajudar a não ser eu mesmo. E é verdade, porque quando você está nessa situação de perceber tua sombra, conversando com a tua sombra, ela te traz isso, que não procure que alguém vai te tirar desse estado. A ação vai ser sua. Mesmo que você procure ajuda, a ação é tua. Mesmo que você peça conselhos, a ação de pedir conselho é tua. E a ação para cumprir os conselhos, seguir a ajuda é sua. A ação sempre vai ser sua. Ninguém vai tirar a responsabilidade de você. Mesmo quando você, por algum motivo torpe, por algum motivo de falta de autoconhecimento, permitiu que sua sombra se conectasse à sombra dos outros no negativo. Cara, mas tem como fazer a sombra se conectar no positivo? Tem, claro. A sombra é um grande fator de incentivo para a tua força, para cumprir a sua vontade. Ela te traz isso. E veja que a sombra, ela não te traz só angústia. Ela te traz a angústia quando você não está conversando com ela, quando você não está reconhecendo ela, tá certo? Porque daí ela começa a escurecer tudo para falar, opa, tô aqui, eu tô aqui, presta atenção em mim, eu quero te falar alguma coisa, eu quero te trazer uma percepção, eu quero te dar um direcionamento importante para você que você está ignorando. Eu tô aqui, não me ignora não, tá? E para não se deixar ignorar, a sombra vai crescendo dentro de você. E lembra, isso é um processo interno teu, não é nada, não é colocado em você, tá? Da mesma forma que a gente tem luz, a gente tem sombra. A gente precisa reconhecer e trabalhar com as duas, transformar as duas em ações que nos elevem, em ações que nos deixam melhor, em ações que vão construindo aquilo que é importante para a gente, agregando valor para você e para todo o teu entorno. Beleza? Aquela questão de ser colaborativo, útil, como que eu posso ajudar, sem ser sem ser malicioso, mas sabendo ver as verdades, sabendo ver o que está acontecendo por trás, sabendo ver a motivação de tudo aquilo que está em torno de você também, tá? Escolhendo aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, tá? Sabendo separar o joio do trigo, a sombra te ajuda demais nisso daí, beleza? Esse pêndulo de luz e sombra, ele é
dentro da nossa vida, ele é constante, né? A nossa vida é cíclica, é uma espiral de evolução. Às vezes para cima, às vezes para baixo. Mas é uma espiral, as coisas vão sempre acontecendo em graus diferentes, em níveis mais fortes, né? É importante a gente perceber isso. Esses pêndulos sempre vão continuar existindo, e isso é bom para a gente, porque isso vai fazendo com que a gente se reconheça cada vez mais, se perceba cada vez mais, fazendo com que a gente realmente pratique os aprendizados. Não adianta aprender alguma coisa se você não vai utilizar, né? Não adianta aprender só cerebralmente alguma coisa se de fato você não vai praticar. Tá? Então esses ciclos vão fazendo com que você consiga praticar aquilo que você já vivenciou como experiência ou intelectualmente só. Beleza? Mas a prática é importante. Acho que era pro momento era isso. Metallica, Fade to Black, vale a pena. Se não conhece, vai ouvir. Baita musicão. Eu gostei muito de lembrar dessa música para falar sobre sombra, como a gente reconhece a sombra, como que a gente utiliza a sombra a nosso favor, para nos como um radar e como conexão, mas utilizando o lado positivo da conexão, né? Realmente saber diferenciar e a gente ser íntegro no bom, belo e verdadeiro. Abraço.